Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da Aliança Bíblica de Farroupilha. Infelizmente, mais uma celebração à distância, mas felizmente nós ainda temos essa oportunidade, este meio, esse veículo para a gente se sentir mais próximos. Continuamos orando, pessoal, para que em breve nós possamos estar realmente juntos. Enquanto isso, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e continuamos em oração para que Deus nos guie, nos abençoe. Então, vamos orar, pessoal, para esse momento de louvor, que nós possamos cantar com alegria no coração e louvar a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, guia a gente nesse momento de louvor, Pai, que nós possamos estar com o nosso coração cheio de alegria, Pai, e disposição para Te louvar e Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí nas vossas casas, no seu recinto. E como a própria Bíblia fala, as palavras de Deus, cada coisa tem seu tempo nesse mundo. E agora a gente está tirando um tempo para Ele também. Esse tempo é um tempo importante, é um momento que a gente quer dedicar especialmente para cantar, para louvar para Deus. Nos acompanhe através da letra que tem embaixo, nos acompanhe através desse áudio, desse vídeo e cante junto conosco. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, com
Contemplamos tua face, rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemo-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esses teus ensinamentos, essas tuas palavras, essa tua oração, essa tua vocação, esse nosso louvor que dedicamos a Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Pessoal, então vamos dar início ao nosso estudo. O tema é Caminho para a Vida. O texto qual eu vou usar é o Salmo número 1. Então, por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, né? E nós vamos no Salmo de número 1. Vamos à leitura? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Vamos ter um minutinho de oração, pessoal? Amado Deus, nós queremos nesse momento, Pai, entregar em Tuas mãos esse estudo, entregar em Tuas mãos, Pai,
o nosso coração, Pai amado. Que o Senhor esteja trabalhando, agindo, Pai, esteja nos dando entendimento da Tua palavra, amado Deus, que nós possamos compreender, acima de tudo, Pai amado, qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. E que assim nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, Pai amado. Te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, ouvindo da Tua palavra, Senhor. Então, trabalha em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, pessoal, antes de entrar nos Salmos, no Salmo propriamente dito, eu quero citar 5 características dos Salmos para despertar no teu coração o desejo e a vontade de se aprofundar mais e mais nos livros de Salmos. Então, primeiro, nos Salmos, nós encontramos resposta para as angústias da nossa alma. Nos Salmos, é como se nós sentássemos no divã de Deus, nos deitássemos no divã de Deus. Olha que maravilha, né? Agostinho, ele escreveu o seguinte, que nos Salmos, não somente Deus fala, mas Deus deixa o homem falar. Olha só, nos Salmos nós vemos as expressões, os sentimentos no íntimo do ser humano. E como nós bem sabemos, né, quando nós lemos Salmo, nós nos familiarizamos com tanta coisa que tem, né, com tantos escritos. Então nos Salmos nós encontramos todo o tipo de momento que nós podemos viver, ou que nós passamos. Nós encontramos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de medo, insegurança, momentos de angústia, paz, alegria, conforto, felicidade. Então os Salmos, eles são repletos de sentimentos. E quando nós lemos Salmos, quando nós meditamos no livro de Salmos, nós percebemos e isso acaba confortando a nossa alma. Segundo ponto, falar intimamente com Deus. Então, os Salmos, eles têm uma função de tornar o nosso relacionamento com Deus mais íntimo. Faça um teste, faça um período aí de devocional em livros de Salmo, mas leia, tenha tempo de oração em cima dos Salmos. Com os Salmos, nós aprendemos a orar. Com os Salmos, né, o 5º, nós aprendemos como deveria ser os nossos louvores. Olha só, os judeus, eles consideram o livro dos Salmos louvores a Deus. Ou seja, é o inário que Deus nos deixou. E a gente vê, quando nós lemos Salmos, nós percebemos um grande contraste, gente, com muitas músicas por aí que se dizem gospel, né? A gente fica até assustado quando nós lemos os louvores aqui, entoados pelo povo de Deus, e nós comparamos com muitas músicas que por aí fora até fazem sucesso, né? Músicas que se dizem cristãs, a gente fica assustado. Mas o ponto que eu quero mais chamar a atenção para você é o ponto 5º, número 5. E eu acredito que ele é o mais importante, que Jesus, ele amava os Salmos. Jesus, ele amava os Salmos. Jesus, ele recitou muitas vezes o Salmo. Olha só, o livro de Salmos é o mais mencionado no Novo Testamento, com quase 80 citações e mais de 330 alusões ao livro de Salmos no Novo Testamento. O Salmo era tão importante para Jesus que no final da ceia, Mateus deixa, na ceia do Senhor, Mateus deixa registrado que Jesus entoou, cantou Salmos. Lá em Mateus 26:30, você não precisa abrir, que vai aparecer aqui na tela para vocês. Mateus 26:30 diz o seguinte:
Só para a gente entender, então Jesus ele reúne os discípulos, ele celebra a Páscoa, ele institui a ceia e no final, no versículo 30, olha o que diz. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Então, quando Jesus ele terminou a ceia, eles cantaram louvor. E que louvor que são esses? São salmos. São salmos, provavelmente Salmo 113, 116 ou 118. E esses eram os salmos característicos, né, da ceia, da Páscoa. Então, logo depois da Páscoa eram cantados salmos. Aí você imagina Jesus, naquele momento, encaminhando para o Getsemane, sabendo que seria a ceia, a última Páscoa que ele tomaria com os discípulos. Então ele está lá naquele momento de aflição e o que ele faz? Ele canta um salmo, Salmo 116. Imagina, eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve e Ele escuta as minhas orações. Olha que maravilha, eu espero que essa pequena introdução, ela tenha despertado no teu coração a vontade, a curiosidade de se aprofundar nos livros de Salmo. Eles têm uma riqueza imensurável. Ok, pessoal? Então nós vamos agora dar uma olhada no Salmo número 1. O Salmo número 1, ele é considerado a porta de entrada para todos os outros salmos. Ele é considerado, então, ele tem uma característica, uma marca que todo mundo, antes de estudar os outros salmos, deveria passar pelo primeiro salmo. Deveria estudar o primeiro salmo, porque o primeiro salmo, ele traz alguns pré-requisitos para a nossa adoração, para o nosso estudo da palavra de Deus. E falando em pré-requisitos, uma vez eu quis fazer um concurso, né? E esse concurso, ele era para ser sargento das Forças Armadas, isso há 15 anos atrás, quando eu tinha lá meus 18 anos. E eu lembro quando eu li lá o edital, né, eu tinha que abarcar uma série de pré-requisitos. Depois que eu tivesse tudo alinhadinho, só então eu poderia fazer a prova. E eu poderia, no futuro, me tornar um sargento das Forças Armadas. Então, o Salmo número 1, ele é o quê? Ele é aquele porteiro, que ele está na porta. E para você entrar, você precisa entregar aquele convite. Então, há pré-requisitos estabelecidos no Salmo número 1. Por isso que o Salmo número 1 a gente pode dizer que ele é o caminho para a vida. Sem dúvida, o Salmo ele fica aqui então como esse porteiro fiel, confrontando aqueles que querem participar do reino de Deus. Como diz no verso 5, né? Ficarão separados daqueles que obedecem a Deus. Então, há uma separação. Para você entrar no reino de Deus, você precisa ter esses pré-requisitos. Em Provérbios, né? Então, Provérbios 2:12 diz: a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, o Salmo número 1, ele passa a ter a mesma tonalidade, o mesmo sentido que o livro de Provérbios, que é considerado o livro da sabedoria, num sentido de mostrar como nós devemos viver e como nós devemos cultivar a nossa vida. Tem um outro texto também, que ele está em Jeremias 17, do 5 ao 8. Por causa do tempo eu não vou ler, mas eu peço para você anotar, ou nos grupos células, então, vocês estarem estudando. Ele é um paralelo a este salmo. Então, pessoal, dito isso como introdução, eu gostaria de ir para o primeiro ponto. Caminho para a vida, dos versos 1 ao 3. Vamos à leitura?
Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvore que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O Salmo ele começa aqui com a palavra feliz. Felizes são, ou em outra tradução, bem-aventurados. Essa expressão ela vai aparecer 26 vezes ao longo dos primeiros, dos 40 salmos. Então 26 vezes aparece a expressão, felizes são vocês, bem-aventurados são vocês. E novamente nós vamos ver essa expressão no grego, lá no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, onde que Jesus ele introduz as bem-aventuranças. Ele fala, felizes são vocês por... Então, Jesus ele apresenta essa expressão, só que de uma maneira um pouco mais radical. Atente para aqui na separação do pensamento. Como que ele é um processo, gente? Como que é uma escada na qual cada vez desce mais. Nós temos no versículo 1 uma representatividade de uma escada. Então, que cada atitude é um degrau. Então nós vamos descendo espiritualmente. E o final dessa escada é o fundo do poço espiritual, a completa escuridão. Veja bem, nós podemos dividir então em 3 fases, 3 degraus. A separação de Deus ao retratar a conformidade com o mundo. Perceba os 3 níveis que o primeiro aparece, que deixam levar pelos conselhos dos maus. Então, a aceitação dos conselhos. A pessoa que se deixa levar pelos conselhos dos maus. Então, ela tem um aspecto intelectual. Quando nós ouvimos, aquilo entra na nossa mente, o conselho. Em seguida, nós deixamos ser levados por este conselho. O segundo degrau, e aí vai descendo. Então, nós ouvimos esse conselho. O segundo degrau, a participação dos costumes. Então, a gente primeiro ouve aquele conselho e logo depois nós passamos a segui-lo. Nós seguimos aquele exemplo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não seguem o exemplo. Mas então, se passa a seguir o exemplo. E o terceiro degrau e último é a adoção da atitude. E uma atitude fatal. Se juntar com os zombadores. E não se juntam com os zombadores. Por que é fatal? Por que é fatal? Porque os zombadores, se não forem os mais escandalosos dos pecados, são os que estão mais distantes do arrependimento. Perceba que aquela pessoa, que existe a pessoa que ela peca e ela sabe que ela peca e ela sabe que desobedece a Deus e ela sabe que as suas atitudes não agradam a Deus. Porém, tem pessoas que além de cometerem todos esses pecados, além de saberem que desagradam a Deus, zombam de Deus, zombam de tudo que é sagrado, zombam da igreja, zombam dos cristãos. Esse tipo de pessoa, perceba que ele está afastado do arrependimento, ele está distante. Então Deus retrata esse tipo de pessoa. Veja bem como que esse versículo 1 se dirige na prática. Primeiro, a gente ouve os maus conselhos. O que são esses maus conselhos? Eu vou usar um exemplo de um relacionamento conjugal. Você tem problemas no seu casamento, algo que é infelizmente comum, e aí você vai pedir conselho para alguém
mal, tá? Conselho dos maus. Quem é esse conselho dos maus? Em outras traduções, o mal aqui ele é representado como um ímpio, né? Alguém que não obedece a Deus, alguém que está fora da vontade de Deus. Então, não quer dizer que é uma pessoa mal, porque a gente atrela normalmente a maldade a alguém que descumpre a lei civil. Alguém que rouba, alguém que mata, alguém que agride. Na verdade, Deus ele está falando aqui que a pessoa mal, ela é aquela pessoa que desobedece a Deus. Que se a palavra de Deus diz para ir para a direita, a pessoa diz que você tem que ir para a esquerda. Então essa pessoa ela é considerada uma pessoa má, ela é considerada uma pessoa ímpia, segundo a Deus. Então veja bem, vamos retornar àquele nosso caso do casamento. Você vai pedir conselho, você está passando problema no seu casamento. Você vai pedir conselho para alguma pessoa que não tem como base a fé em Deus, que não tem como base a palavra de Deus, que não segue o caminho de Deus. O que essa pessoa vai te dizer? Separa, cara. Vai lá, tem tantas mulheres, procura aí. O inverso também é verdadeiro. Vai dizer para você, mulher, se separa, tem tanto homem aí, curte a vida. E o que Deus fala? Esse é o conselho do mundo. E o que Deus fala? Deus ele não se agrada do casamento, Deus ele restaura casamento, pode haver de novo amor, pode haver de novo união e pode haver restauração. E Deus trabalhando junto nisso, ocorre. E quantos casos a gente vê, né? Mas o primeiro conselho do mundo é isso. Então, entenda que essa palavra mal aqui, né, ela não está atrelada a alguém que comete um crime diretamente, mas está direcionada a quem desobedece a Deus. A quem desobedece a Deus. É muito marcante perceber como os jovens são influenciados por esses conselhos. Como os jovens são influenciados, né? Muitos adultos também. Mas o jovem é uma característica, né? Ele conhece aquele amigo lá, um amigo malandrinho, aquele amigo, né? Que provavelmente é um usuário de droga, que já está, né? Numa vida talvez de pequenos delitos. A pessoa se aproxima. E quais são os conselhos deste jovem, né? Deixa de ser careta. Participa aí, né? Isso aqui não dá nada. E aí, então, ele segue os conselhos. Qual que é o segundo passo, o segundo degrau? Ele acaba seguindo o exemplo daquela pessoa. Então, ele ouve. No segundo passo, ele passa, então, a seguir o exemplo. E no terceiro, quando ele se junta, ele já faz parte. Então, ele se torna uma daquelas pessoas. Ele se torna um malandro. Ele se torna uma pessoa que vai influenciar agora outras pessoas negativamente com aqueles conselhos. Então perceba que há uma sequência, há um processo, há uma lógica no discorrer do pensamento aqui do versículo 1 do Salmo. Então perceba também como é marcante a expressão não. 3 vezes. Felizes são aqueles que não se deixam levar, que não seguem o exemplo, que não se junta. 3 vezes aparece um não. Os 3 termos negativos do versículo 1 preparam um caminho para aquilo que é positivo no versículo 2. Então veja bem como há um processo, uma negativa de Deus, né? E depois vem uma coisa positiva. Pelo contrário, o prazer dessas pessoas está na lei de Deus. O nosso prazer deveria estar na lei de Deus e nós deveríamos meditar nela dia e noite. É a mesma forma no Jardim do Éden. No Jardim do Éden foi assim. Deus, ele mostrou muitas coisas boas que haviam no jardim. Adão e Eva, eles poderiam comer de todo e qualquer fruto, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que eles comerem, certamente morreriam. Então, havia uma instrução negativa também. Essa instrução negativa, ela é necessária, sabe para quê? Para nos dar a opção. Para nos dar a liberdade de escolha. E hoje, gente, não é diferente. Eu e você, nós temos a liberdade de escolha.
Nós temos a liberdade de escolher não fazer, não caminhar nesses 3 degraus, né? E nós temos a escolha de ter o prazer, de ter a nossa alegria na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor, né? A lei do Senhor é toda a palavra de Deus. É toda a palavra de Deus. E aqui, a lei do Senhor, ela se coloca em imposição contrária às atitudes dos ímpios. Então, tudo começa onde? Na nossa mente. Deus quer que eu e você, nós possamos restringir a nossa mente. O que é restringir? Tornar mais estreito, tornar apertado tudo que entra. Por isso que nós devemos, gente, avaliar todos os conselhos os quais nos são passados. Eles condizem com a palavra de Deus? Ou eles vão contra? Então, tudo começa com o que ouvimos, os conselhos. E esses conselhos, eles têm o poder de nos seduzir e seduzir a nossa mente. E assim passamos a seguir então o exemplo que nos dirigiu, de quem nos dirigiu e o conselho. Então, a questão de tempo para a gente já viver essas práticas, né? Viver essas práticas. O Salmo se restringe então a desenvolver esse tema único. Ou seja, o que o nosso prazer, o nosso viver, a nossa busca, ela deve estar aonde? Na palavra de Deus, na lei do Senhor. Sabe por quê? Por que Deus ele restringe? Por que Deus ele dá somente essa opção? Porque o que realmente molda o pensamento do homem, molda a sua vida. Veja bem que com Josué, como Josué nos lembra, Josué 1:8 diz o seguinte: falem sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Então, olha o que Josué nos fala para a gente estudar esse livro dia e noite. O que o versículo 2 nos diz? Que nós devemos meditar nele dia e noite. Josué, então, ele nos lembra e nos convida a pensar seriamente a respeito da vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é o segredo, né, de conseguir qualquer coisa que vale a pena. Nada que não vem de Deus não vale a pena a gente ter. Nada que for fora do propósito de Deus não vale a pena. Então, quando nós falamos várias vezes aqui da lei, a lei do Senhor, está se referindo à Torá. 5 primeiros livros da Bíblia. O que significa basicamente a lei? Direção, instrução. É para isso que serve a palavra de Deus. E isso permeia toda a Bíblia. Como são as pessoas, então, que meditam, né, dia e noite na palavra de Deus, que a sua alegria está em ter intimidade com Deus, que a sua alegria está em conhecer a sua palavra. Versos 3, olha só, essas pessoas são como uma árvore que crescem na beira do riacho e dão frutos no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Aqui, a representação daquele que tem o seu deleite na palavra de Deus é como uma árvore que está à beira do riacho. E essa árvore ela cresce e no tempo certo ela dá o quê? Seu fruto. No tempo certo ela dá o seu fruto. Então, veja bem, eu e você somos a árvore. O rio, o riacho que corre é Deus, é a fonte de vida que vem de Deus e nossas raízes. Se as nossas raízes estão na fonte de vida, nós vamos crescer espiritualmente.
E esse nosso crescimento ele vai gerar o quê? Vai gerar frutos. E os frutos são alimento para os outros. Os frutos, eles dão nutrientes para os outros. O fruto, através da sua semente, faz o quê? Produz. Então, veja bem que a nossa vida, e quando a nossa vida ela está permeada, ela está alicerçada, ela está com as raízes na fonte de vida que é Deus, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos produzir frutos e ainda há uma promessa no final do versículo 3. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dão certo. Quantos e quantos problemas nós evitaríamos se nós ouvíssemos mais a voz de Deus, se nós meditássemos mais na palavra de Deus. Inclusive, gente, diz que as folhas não murcham. Isso não quer dizer que não vai vir a seca. Isso não quer dizer que não vem um período de estiagem. Na verdade, ele vem. Porém, porque as nossas raízes estão na fonte da vida, nós não vamos murchar, nós vamos nos manter firme. E aí, ao contrário do caminho da vida, nós encontramos o quê? O caminho da condenação. Versículo 4 e 5 diz o seguinte: o mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Olha só, aqui não fala simplesmente de situações que nós vivemos no dia a dia, das nossas calamidades, né? Algo comum. Ele se refere ao dia do juízo, ao dia do juízo final. E aqui ele representa então a palha. Né? O que é a palha? Nesse contexto é o cúmulo daquilo que não tem raiz, nem peso e nem utilidade. A figura é tirada do joeirar. Joeirar era um sistema muito comum nos tempos bíblicos, talvez em algum lugar ainda, eu tenho desconhecimento, que existe a pilha do trigo, né? Já colhida, já seca, e você joga para cima o trigo e o vento vem e leva embora toda a palha, todo o joio. É uma separação. Então o que está dizendo? Que no dia do juízo serão separados. No dia do juízo vai haver uma separação. Vai ser uma separação do joio e do trigo, uma separação do grão e da palha, e somente restará o trigo. Outros salmos ainda indicam que os maus ou os ímpios, como a gente comentou, poderão aparentar ser do bem, que serão supostamente salvos. Mesmo assim, o dia mostrará que o homem de palha tão certamente como revelará as suas obras. No dia vai mostrar, né, quem é de palha. No dia final vai mostrar quem vai ser peneirado. Por fim, então, gente, o Salmo número 1, ele nos apresenta 2 caminhos. Apenas 2. E um caminho único, exclusivo, ele é dirigido por Deus. Ele é guiado por Deus. Um único caminho é guiado por Deus. E aí nos resta o outro caminho. Se um caminho único, exclusivamente é guiado por Deus, o outro, ele é guiado por quem? Por Satanás. Como diz lá em 2 Coríntios 4:4, né? Que Satanás cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a maravilhosa luz que brilha sobre eles, a luz que vem do Evangelho. O segundo caminho é guiado por Satanás. E eu gostaria de, nesse estudo, pedir que você analisasse a tua vida e se perguntasse qual caminho você tem trilhado. Qual caminho você tem trilhado? As 2 opções aqui, gente, elas são claras, demonstradas.
né? Por isso que elas nos dão esse pré-requisito, porque não há meio termo. Para uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, nós devemos nos deleitar na palavra de Deus, nós devemos amar a palavra de Deus. O primeiro caminho guiado por Deus, ele é o mais sensato, ele é da obediência, é do andar junto com Deus. E o segundo é da perdição. Preste atenção. Deus, ele está te chamando nesse momento, eu e você, Deus, ele está nos chamando para que nós tenhamos uma vida de abundância, para que nós tenhamos uma vida de alegria e que essa alegria esteja na palavra de Deus. Deus, ele está nos chamando para nos dar uma nova vida. Escolha enquanto é tempo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor nos mostre, Pai amado, o caminho que nós estamos trilhando, Pai. Se há alguma falta em nós, Senhor Deus, se há, Pai amado, algo que precisa ser restaurado, confessado, Pai, nos mostra, Senhor Jesus, se há alguma conduta que não tem te agradado em nossas vidas, Pai amado, nos revela, Senhor Deus, para que nós possamos, enquanto é tempo, Senhor Jesus, escolher o caminho o qual o Senhor nos guia, Pai. Que nós possamos escolher o Teu caminho, Pai amado. Que nós possamos ter toda a confiança e a certeza de que nós estamos andando por Ele, Pai. Então nos guia, Pai, para que a nossa vida ela possa ser como essa árvore que está plantada à beira do ribeiro, Senhor Deus. Que ela cresça e que no tempo certo ela produza frutos, Pai. E que esses frutos sejam vistos, Pai amado, por muitas pessoas, Senhor Deus. E que muitas e muitas pessoas possam, Pai, se aproveitar destes frutos espirituais que nós vamos produzir, Senhor, por estarmos ligados contigo, Jesus. Então nos guia, Pai amado, pelos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, que Deus nos abençoe aí ao longo desta semana que está se iniciando. Forte abraço.